e as despesas do sistema, bem como todos os desvios de recursos. Nós, para a audiência pública de hoje, convidamos e já chamamos gentilmente para a mesa os nossos convidados e convidadas. Senhora Denise Lobato Gentil, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Senhora Rivânia Moura, professora da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. Também senhora Eli Iola Gurgel de Andrade, professora da Universidade Federal de Minas Gerais. O senhor Guilherme Delgado, pesquisador do IPEA, aposentado e consultor da Comissão Brasileira de Justiça e Paz. E, por fim, o senhor Clóvis Scherer, coordenador adjunto do DIESE. Todos sejam bem-vindos, assumam os seus lugares já aqui na mesa, que de imediato nós vamos passar a palavra. Chegou aqui na mesa, e eu me vejo na obrigação de comunicar ao plenário o seguinte aviso: os assistentes sociais estão numa manifestação nesse momento contra o desmonte da Previdência Social, ocupando o prédio do Ministério da Previdência Social. O clima está tenso, precisamos de ajuda, poderá haver violência e pedimos que o senhor, se possível, aí, nesse momento, usando a presidência da CPI, faça um apelo para que a Polícia Militar não faça nenhum tipo de agressão, violência contra os manifestantes que estão lá de forma pacífica. E que essas ocupações vão acontecer, não tenham dúvida, em todo o Brasil. Como nós temos o dia 18, o Ocupa Brasília. Está previsto aqui, enfim, milhares de pessoas que estarão aqui fazendo o legítimo protesto, retificando o que disse aqui a senhora Denise Lobato Gentil. Vamos de imediato à senhora Rivânia Moura, professora da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. Boa tarde. Gostaria de saudar a todos, na pessoa do senador Paulo Paim, por presidir, né, a CPI da Previdência, nesse momento extremamente importante para discutir a real situação da Previdência Social no Brasil, né, de como ela se estrutura e como ela se encontra, não só agora, mas nas perspectivas futuras, aí como a professora Denise Gentil apontou nos seus estudos. Gostaria de ressaltar a importância desse momento de debates, momento de levar também aí para o conjunto da sociedade um conhecimento acerca da situação da Previdência, um momento de discutir os argumentos que são postos para pensar uma reforma da Previdência, como tem sido, né, ultimamente, que aí na nossa concepção não é uma reforma, mas, de fato, uma contra-reforma, porque é um retrocesso total no curso, né, dessa política de proteção social. E aí, mais importante do que esse momento, né, desse momento de debate, é que, de fato, esses debates possam se transformar em novas análises, reflexões e propostas para a Previdência Social, diferente do que temos hoje, né? Diferente do que está na mesa com a PEC 287. Então, esperamos que o fruto desses debates, o fruto da CPI em busca, né, das contas da Previdência, da real situação da Previdência, também se transforme no momento de luta, de resistência e de novas propostas e alternativas para a Previdência Social, diferente do que temos com a PEC 287. Então, a nossa fala aqui vai no sentido de trabalhar alguns argumentos que têm sido postos
para justificar a suposta situação trágica, né, da Previdência, como o governo apresenta. Então, nós trabalhamos com alguns dados que, inclusive, já tem de sessões aqui anteriores discutidas, mas trazemos as análises de dados da ANFIP, do DIEESE, da Organização Internacional do Trabalho e da própria Previdência Social, por via dos seus documentos e contas. Então, nós começamos afirmando que nós vivemos um momento de aprofundamento do processo de reforma do Estado de modo mais acelerado e severo no que visa ampliar o superávit primário. A política de manutenção, a política econômica de manutenção do superávit primário, esse é um momento de aprofundamento dessa política que visa ampliar, né, e manter a sangria do fundo público para os credores da dívida pública. Então, isso está no fundamento de toda a projeção econômica, né, levantada aí com os números, com a realidade que nós temos hoje e as projeções futuras, como a professora Denise bem apresentou aqui, os equívocos que nós temos também nessas projeções. Então, a reforma da Previdência, ou pensar a Previdência nesse cenário, significa compreender que essa política de manutenção do superávit primário e cada vez mais crescente a manutenção desse superávit primário implica em contrapartida diminuir os gastos com as necessidades dos trabalhadores. Então, tem toda a lógica que está envolvida, essas mudanças, tem essa perspectiva. Assim como, por exemplo, a reforma hoje proposta da Previdência, a contra-reforma, se conecta a já aprovada recentemente, né, a PEC da diminuição dos gastos, que, assim como foi a Lei de Responsabilidade Fiscal, aprovada desde o ano 2000, vem com o discurso ideologizado da moralização dos gastos públicos, que, ao contrário disso, significa diminuir os gastos exatamente com as demandas e necessidades que vêm dos trabalhadores e da proteção social. Então, significa ajustar as contas para funcionar esse cenário de não atendimento das necessidades dos trabalhadores. E aí, há uma questão importante, e é o que nós vamos discutir, que é a importância econômica que tem a Previdência Social nesse cenário, no próprio crescimento da economia. E nós precisamos compreender, e aí é o apelo de todo esse momento de efervescência e de debate da Previdência Social, né, e da importância que a Previdência Social tem de levar essa discussão e esclarecer a real situação da Previdência. E aí nós temos que pensar que um país, uma nação, não se faz só com empresas e bancos. Um país, uma nação, se faz principalmente de trabalhadores, que são os principais responsáveis pela produção de riqueza no país. E, por serem os principais responsáveis pela produção da riqueza, precisam de saúde, de educação, de transporte, de previdência, de lazer, de cultura, para estar em condição de produzir. Então, nós vivemos um cenário completamente contrário disso, onde as condições humanas de sobrevivência têm sido postas no ralo em detrimento da rentabilidade do capital. Então, é isso que está em jogo quando a gente pensa também a reforma da Previdência. Então, a Previdência se inscreve nesse contexto de regressivo, por ser justamente, nós temos afirmado isso em diversos debates, em diversos momentos, que a Previdência se coloca nesse contexto regressivo e nessa necessidade urgente e avassaladora de destruição e de desmonte do que significa a Previdência Social, não pela escassez, mas exatamente pela Previdência Social ser uma grande fonte de arrecadação, ser uma grande fonte de recurso, né? Tem sido, historicamente, das maiores arrecadações do Estado. Então, não é por escassez que a Previdência, quando surge uma nova crise, tem sido colocada como moeda de troca, mas é exatamente pela canalização para onde vai esses recursos que entram também na Previdência Social. Então, a Previdência Social se torna sempre essa moeda de troca, e aí, num momento de crise, isso fica mais evidente, né?
prova disso é que, historicamente, a Previdência Social ela sofre um processo de disputa entre capital e trabalho, tanto na sua arrecadação quanto na sua alocação e distribuição de recursos. E é isso que está em jogo também no momento de pensar a mudança na Previdência, de pensar o padrão de Previdência Social que nós queremos estabelecer ou manter no país. O capital disputa esse recurso da Previdência Social quando disputa a manutenção das isenções fiscais, quando disputa a manutenção e ampliação das desonerações fiscais, quando disputa a desoneração da folha de pagamento, quando disputa as renúncias fiscais, o não pagamento das dívidas. Isso tudo, a forma que tem de canalizar recursos que poderiam ser da Previdência Social e manter o equilíbrio da Previdência Social para ir exatamente beneficiar a parte, né, que cabe ao processo de acumulação. Por outro lado, os trabalhadores disputam recursos da Previdência Social quando lutam pela manutenção e ampliação dos seus direitos, pela questão das condicionalidades que são impostas, né, e aí diversas questões surgem agora com a reforma e os critérios que são colocados para os trabalhadores. E todo esse processo de disputa fica mais evidente, atualmente, de que reformar a Previdência Social tem, nos moldes que está sendo posto, tem a intencionalidade da ampliação da Previdência Privada. Né? Então, ampliar a Previdência Privada tem sido o horizonte principal quando se olha para o desmonte da Previdência via a PEC 287, via a reforma da Previdência, via a apresentação desse cenário desastroso, como é colocado aí pelo governo. E aí, isso tem claramente a intencionalidade de deixar a cargo dos bancos e instituições financeiras a ampliação ou para onde vai os recursos exatamente da Previdência. Que aí, na nossa concepção, não é previdência privada. É um fundo de investimento mantido com contribuição dos trabalhadores, com mais uma contribuição, e que nada assegura no futuro para esses mesmos trabalhadores. Então, nesse sentido, é que pensar a reforma da Previdência tem essa intencionalidade de ampliação do mercado privado de Previdência Social. Então, nós compreendemos que a Previdência tem uma importância econômica enorme. Sempre teve, desde a sua Constituição, desde a sua construção no Brasil. E aí, quando eu falo de importância econômica, não me refiro somente aos benefícios que os trabalhadores recebem. Reporto-me ao papel histórico da Previdência no desenvolvimento econômico do Brasil. A gente não pode chegar hoje, nesse cenário desastroso, sem considerar que, historicamente, a Previdência Social contribuiu para a formação econômica desse país, para a construção do chamado parque industrial, para a construção de grandes empresas, e a gente não pode esquecer que isso fez parte da história da Previdência. Então, o superávit que a Previdência sempre teve foi utilizado também para o desenvolvimento econômico do país. Então, a Previdência foi historicamente utilizada como essa grande fonte de arrecadação e a grande fonte de investimento no desenvolvimento econômico do país. Daí essa capacidade histórica que a Previdência tem de agregar esse processo de disputa pelos seus recursos. Porque, historicamente, a Previdência Social superavitária, né, desde a sua construção, tem sido utilizada para outros fins. E aí chega agora nesse cenário desastroso, que, como retrata aí a Denise Gentil, não seria só atual, mas muito mais nefasto daqui a 20, 30, 40 anos. Então, a gente não pode esquecer que a história da Previdência Social foi responsável pela formação do nosso desenvolvimento econômico. E isso tem reflexos na atual crise que começa a se instaurar nos anos 80, quando a gente sai de um processo de crise realmente econômica mundial, né, de crise econômica na América Latina, com a ampliação do desemprego. Então, tende a recair um discurso mais efervescente
necessidade de mudar a Previdência Social, que está associada à necessidade dos organismos financeiros internacionais canalizar os recursos da Previdência para o mercado financeiro. Falo da importância econômica também da Previdência, que se expressa na própria circulação das mercadorias, que se expressa no comércio. Quando a gente sabe que a Previdência Social movimenta grande parte dos comércios locais, da economia local dos estados e municípios. E aí uma pesquisa do DIEESE realmente comprova que 70% dos municípios brasileiros têm a Previdência Social como a principal fonte de renda local. Isso não é pouca coisa. Pensar na reforma da Previdência é também pensar nesse sistema que vai ser afetado na sua totalidade. Não é apenas um benefício que o trabalhador deixa de receber, mas é também esse benefício que possibilita a venda das mercadorias, que possibilita a sobrevivência dos trabalhadores. Prova disso, da importância que a Previdência Social tem nessa questão do comércio, nessa questão da venda das mercadorias, é que, recentemente, no Brasil, nós tivemos um processo de uma venda de uma mercadoria especial chamada crédito consignado. E a venda dessa mercadoria especial chamada crédito consignado teve os aposentados como principal comprador dessa mercadoria. Durante 10 anos, os bancos emprestaram 200 bilhões de reais só para aposentados e pensionistas do regime geral de previdência social. Isso significa um retorno de 500 bilhões de reais para os bancos. Cerca de 500 bilhões de reais para os bancos. Então, é dessa importância econômica que tem o recurso que entra na Previdência e o recurso que sai da Previdência para os segurados da Previdência. Então, não podemos desconsiderar que colocar a destruição da Previdência, como tem sido posta, significa também afetar a economia no seu conjunto, como tem sido pensado. Então, a PEC 287, a reforma atual proposta para a Previdência Social, traz um impacto para o conjunto da sociedade, traz um impacto para a economia, traz um impacto para os trabalhadores. E tudo isso com o intuito, com a finalidade de manter a expansão da lucratividade bancária e a acumulação para um punhado de capitalistas, que, em geral, são os mesmos que devem para a Previdência. Então, entra nesse mesmo círculo aí de privilegiar os devedores da Previdência. Quem deve para a Previdência não são os trabalhadores. Quem deve à Previdência são as empresas e são os bancos. Né? Como é que vai cobrar dos bancos se toda a lógica da reforma da Previdência é exatamente para beneficiar os bancos, que são também devedores da própria Previdência Social. Então, nós não devemos a Previdência Social. Nós pagamos a Previdência Social porque é retirado diretamente da nossa folha de salário. Então, e é uma grande contribuição, a contribuição que os trabalhadores pagam para a Previdência Social. Então, a lógica é penalizar quem paga e favorecer a quem tem dívidas com a própria Previdência Social, aí com as renúncias fiscais. Então, ressalto essas questões para afirmar que os argumentos utilizados para nos convencer da inevitabilidade da reforma da Previdência não se sustentam pelos dados que são apresentados, não se sustenta pelo cenário econômico projetado, não se sustenta pela realidade atual e nem pela realidade futura. Nem tampouco justifica a dimensão desastrosa e devastadora com que tem sido posta essa reforma da Previdência. E aí vou trabalhar alguns argumentos aqui, olhando para o cronômetro, rapidamente. Então, primeiro o argumento de que o Brasil gasta muito com Previdência Social. Esse argumento não é o que se comprova na própria execução do orçamento público, muito menos no orçamento da Seguridade Social. Entre 20% e 22% tem sido o que é utilizado de todo o orçamento público para a Previdência Social. Enquanto para a dívida pública é o dobro disso. Então, o maior gasto do Estado não é com Previdência Social, é com a dívida pública, que tem sido preservada com todas essas reformas, aliás, que tem sido ampliada.
No orçamento da Seguridade Social, o que é de receita própria da Previdência significa 49% do orçamento da Seguridade Social, o que é arrecadado com receitas próprias, que são as arrecadações diretas dos trabalhadores e dos empregadores. O restante das receitas da Seguridade Social, como já foi aqui diversas vezes apresentada, COFINS, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, os concursos de prognóstico, PIS, compõem os outros 51% do orçamento da Seguridade Social e que, portanto, é dividida, a receita dividida entre saúde, assistência e previdência social. Dessa receita dividida, a Previdência Social utiliza 13,9%. Ou seja, mesmo com a falácia do déficit, ao apresentar uma metodologia que não engloba todas as receitas, ainda esconde que a Previdência Social não retira dessas outras receitas uma quantia capaz de gerar um déficit na Seguridade Social. Porque o que cobre o restante das despesas da Previdência Social significa 14% de todo o orçamento das receitas repartidas na Seguridade Social. Ao contrário disso, o mecanismo utilizado da desvinculação de receitas da União, a DRU, ampliada ano passado para 30% até 2023, retira 30% desse orçamento da Seguridade Social. Sabe o que isso significa? Significa que a desvinculação de receitas da União leva do orçamento da Seguridade Social mais do que é gasto com saúde e assistência social juntos. 30% do que é desvinculado para o orçamento fiscal, do que é desvinculado do orçamento da Seguridade Social para o orçamento fiscal, significa mais do que toda a despesa de saúde e assistência social. Então, isso sim poderia mudar. Isso sim poderia fazer diferença nas contas e na execução orçamentária da Seguridade Social. Não é a Previdência que causa. É a lógica, como eu falei no início, de aumentar o superávit primário. E esse tem sido um mecanismo fundamental para essa manutenção e ampliação. A ampliação da DRU para 30% nos leva a duas constatações óbvias. A primeira é de que não existe déficit, como tem sido já divulgado, que agora o déficit não é mais só da Previdência, mas é um déficit da própria Seguridade Social. Aprovar uma lei que me permite tirar 30% do orçamento da Seguridade Social para o orçamento fiscal, me diz que não tem déficit, porque eu não posso tirar dinheiro de onde não existe. Então, se eu aprovo a retirada de 30% desse orçamento, eu estou dizendo que esse orçamento é superavitário. E vou forçar a relação receita e despesa para que ele seja mais superavitário, para aumentar essa desvinculação, para aumentar esses 30%. A segunda constatação óbvia é de que a Previdência não é responsável por um suposto desequilíbrio na Seguridade Social, que, além de não existir, não é a Previdência que provoca esse desequilíbrio, já que o que a Previdência retira das receitas repartidas significa 14% do orçamento da Seguridade Social. Então, o que move realmente a necessidade de formação do superávit cada vez mais crescente. Ainda com relação a esse argumento dos gastos, para comprovar que realmente a Previdência não é que a Previdência não é o que gasta, o que causa uma crise, né, nos cofres públicos ou no próprio Estado. Esse argumento ainda com relação ao gasto público, encontramos pesquisa que demonstra que o Brasil tem um dos menores gastos com Previdência do mundo. O Brasil é o terceiro país, só fica abaixo do Brasil o México e o Chile, que já tiveram as previdências praticamente privatizadas na sua totalidade. E aí o Brasil só perde para esses dois países. Então, é o país que tem um dos menores gastos com Previdência Social no mundo. 7,5% do PIB.
E aí, agora, nessa discussão de mudança e de necessidade de mudar a Previdência Social, tem sido sempre usado outros países como referência. E aí, diversos países da Europa, que a gente sabe que tem uma condição de vida, de qualidade de vida e de trabalho completamente diferente da nossa, e que seria muito desigual equiparar essas duas realidades. Mas tem sido usado como referência. Na verdade, diversos países fizeram e ainda fazem reformas, mudanças na Previdência Social. Mas podemos afirmar que nenhuma tão devastadora como a que tem sido proposta aqui com a PEC 287. E esses mesmos países que são usados como referência, vou citar apenas 3 para nivelar mais próximo à nossa realidade: Portugal, Espanha e Itália gastam o dobro do que a gente gasta com Previdência Social. Então, não justifica também essa relação de dizer que a gente precisa diminuir o gasto com a Previdência Social. A gente precisa mudar a lógica da macroeconômica, a gente precisa mudar a lógica do sentido de desenvolvimento econômico do país que garanta essa sustentabilidade. Então, outro argumento que não se comprova com os dados diz respeito a um discurso que a gente escuta bastante, que é de que os trabalhadores brasileiros, trabalhadoras também, se aposentam muito jovens, né? Então, que por isso a Previdência Social seria muito generosa, porque as trabalhadoras e trabalhadores se aposentam muito jovens. E aí a própria Organização Internacional do Trabalho, que pesquisa com diversos países, comprova que no Brasil, 80% das pessoas que se aposentam no Brasil se aposentam muito depois de terem cumprido as condicionalidades. O tempo de contribuição e a idade. Isso porque depois de 98, com o estabelecimento do teto, com a questão do fator previdenciário, da mudança das regras, do tempo de contribuição, fez com que as pessoas, mesmo tendo direito a se aposentar, ficassem mais tempo trabalhando. Então, isso me diz que esse argumento de que se aposenta muito jovem não tem também validade, né, concreta, real. Conectamos esse argumento, só para voltar a uma outra questão que diz respeito também a essa condição da Previdência Social, que é o argumento que tem sido bastante divulgado, que está no centro aí da reforma, a questão da idade mínima. E aí a referência também a outros países, porque outros países estabeleceram a idade mínima, porque outros países têm esse mesmo padrão. E aí, quando a gente observa, diversos países têm estabelecido idade mínima, mas com uma diferença muito ampla, entre 15 a 20 anos, no mínimo, a diferença entre a idade mínima e a expectativa de vida. E se pensar a expectativa de vida com qualidade. No nosso caso, o estabelecimento da idade mínima é muito próximo à própria expectativa de vida. E aí, se a gente pensar na expectativa de vida com qualidade, seria quase igual o índice da expectativa de vida com qualidade e a idade mínima para a aposentadoria. Então, isso desconsidera também a nossa especificidade regional, quando a gente sabe que diversos municípios do Nordeste e Norte, principalmente, têm uma expectativa de vida menor do que 65 anos. Então, por isso que se tem divulgado muito o fim da aposentadoria, porque para muita gente, de fato, significa. Então, por isso que a gente diz que essa reforma não se justifica com os dados que são apresentados. Além do mais, além disso, tem toda uma consequência na própria estrutura do mercado de trabalho no Brasil e na própria lógica do desenvolvimento econômico que nós queremos manter no Brasil. O que a gente tem caminhado para esse quadro mais trágico que foi desenhado hoje na nossa realidade, de que não tem outras alternativas, de que o cenário só tende a piorar, de que nós não temos uma projeção, uma perspectiva melhor de desenvolvimento econômico, isso está pautado numa lógica aí associada dessas reformas, mas numa lógica da rentabilidade do capital financeiro em detrimento, muitas vezes, da criação e da ampliação das indústrias, do capital produtivo, da criação de empregos para os jovens. Então, isso tem um impacto imenso para a população jovem, para as crianças, porque ao passo que as pessoas vão ficar mais tempo no mercado de trabalho, vão precisar envelhecer trabalhando para ter acesso à Previdência Social, isso tem um impacto no próprio mercado de trabalho dos jovens, que vão ter poucas oportunidades para entrar no mercado de trabalho. E aí eu vivi em Portugal um tempo e lembro que os próprios aposentados fizeram uma grande manifestação solicitando emprego para os seus filhos.
Porque, pela questão mesmo da própria reforma e da ampliação da idade, todos esses condicionantes, há uma dificuldade dos jovens entrarem no mercado de trabalho. Então, isso tem implicações, né? Isso tem implicações para o conjunto da sociedade brasileira. Então, pensar a sustentabilidade da Previdência Social nesse cenário é pensar principalmente na questão do financiamento da Previdência Social. Aí tem uma ponte importante para pensar na sustentabilidade. É pensar em rever as isenções fiscais, é pensar em rever as renúncias, em cobrar as dívidas, é pensar na desoneração da folha de pagamento, é pensar numa forma de desenvolvimento econômico que possibilite a ampliação de empregos formais ou de empregos com salários que garantam a contribuição da Previdência Social. Então, pensar como a arrecadação da Previdência Social pode transformar esse cenário que tem sido posto para a Previdência Social. Então, pensar na ampliação da idade, por exemplo, ou do envelhecimento populacional, na questão demográfica. Tem que pensar também como que a Previdência Social vai tornar sustentável essa ampliação do envelhecimento populacional. E aí não tem outra que não o modelo de desenvolvimento econômico adotado no país. Não tem outra que não um modelo de desenvolvimento econômico que permita emprego, que permita aumento de salário, que permita a maior arrecadação da Previdência, que acabe com as desonerações e com as isenções fiscais. Então, tem que pensar no modelo de desenvolvimento econômico que está associado aí à Previdência, ao mercado de trabalho e à questão da vida do povo brasileiro. 2 minutos. Então, 2h30. Eu vou só usar um pouquinho do meu tempo para fugir aqui, não fugir, mas dar ênfase a uma questão que, para mim, tem sido bastante grave nesse processo de pensar a mudança da Previdência Social, que é com relação aos trabalhadores rurais, como foi citado aí no relatório da plenária anterior. Penso que, nesse projeto atual, os trabalhadores rurais têm sido o segmento mais atingido com a proposta da PEC 287. Porque cobrar a alíquota individual dos trabalhadores rurais significa exatamente excluir esses trabalhadores da Previdência, dizendo de outra forma. Ou você não tem condições de pagar, colocando a responsabilidade sobre esses trabalhadores. Ou você não tem condições de pagar, ou você não faz parte do sistema de previdência social. E aí se justifica o déficit pelos trabalhadores rurais. Mas não existe um plano de previdência específico do trabalhador rural. Ele foi inserido no regime geral de previdência social com essa sustentabilidade da contribuição indireta que esses trabalhadores têm para a economia do país. Então, essa medida certamente trará diversas implicações, né? Não só para os trabalhadores rurais, mas para o aumento das cidades, para o aumento dos problemas que tem passado, que passa a ter com a fuga do campo, certamente irá acontecer. Então, por essas questões, nós temos afirmado que pensar, né, a Previdência Social, a gente tem que levar em consideração que o projeto que hoje está sendo apresentado para a perspectiva futura da Previdência Social se torna, de fato, um grande desastre social, na sua totalidade. Porque vai trazer, certamente, problemas para a saúde, para a assistência social, para a Previdência, para o agravamento das expressões da questão social. E aí, é importante a CPI da Previdência, para mostrar que realmente ela sempre foi superavitária, para mostrar que realmente o problema não é da Previdência, mas do modelo econômico adotado, que favorece o mercado financeiro, que canaliza os recursos, tanto da Previdência, na sua arrecadação, como na sua distribuição, para o mercado financeiro, que privilegia os bancos, fundos de pensões e instituições financeiras. Então, nós não podemos nos convencer dessa falácia, dessa crise imensa, artificial, provocada na Previdência Social, como tem sido posta. Nós não podemos nos convencer do argumento de que defender o direito à aposentadoria é defender o direito, é desculpa de quem não quer trabalhar. Ou é defender o ócio
a vagabundagem. Defender o direito à previdência social e todos os seus benefícios é lutar pelo reconhecimento de um direito contributivo, de solidariedade, de dignidade humana e de condição de sobrevivência. É pensar que a sustentabilidade de diversas famílias hoje depende da Previdência, tendo em vista o mercado de trabalho e da forma como ele se estrutura, e agora ainda mais com a reforma trabalhista e a terceirização. Se coloca um quadro muito mais devastador para os trabalhadores e para a sua condição de sobrevivência. Por isso, nós finalizamos desfazendo aí esses principais argumentos que são colocados para a população, que apresenta esse quadro nefasto da Previdência, né, que apresenta esse quadro irreversível, como se a reforma fosse a única saída, como se nós não tivéssemos mais alternativas, e aí nós temos alternativas, sim. Nós temos alternativas de mudar a forma de arrecadação da Previdência Social, nós temos alternativas de mudar o rumo do desenvolvimento econômico, nós temos alternativa de mudar a política econômica. O que nós não podemos é aceitar essa como a única possibilidade, porque isso não é alternativa, é consequência de um modelo econômico desastroso implementado nos últimos anos. Então, por isso, nós imploramos aos parlamentares, deputados e senadores, que escutem as vozes das ruas, que levem em consideração as reivindicações dos trabalhadores, que clamam por justiça, que clamam por um direito contributivo, pela possibilidade de viver com o mínimo de decência e dignidade. Então, agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui, né, de colocar essas questões, para que a gente possa discutir, de fato, a situação que a Previdência Social tem hoje e a sustentabilidade que ela tem, não só hoje, mas também no futuro, se a gente mudar o rumo econômico e político do país nessa condição. Tudo bem, senhora Rivânia Moura, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Meus cumprimentos pela palestra e quero retificar a presença nessa audiência pública, senador Pimentel, senador Telmário, senador Capiberibe e o nosso relator, senador Hélio José. Queria ainda dizer, doutora Rivânia, que foram marcantes algumas frases que você deixou aqui para a gente. Por exemplo, trabalhadores rurais estão fora para a contribuição individual. Vai ser um desastre social essa reforma. Sempre foi superavitária, a questão é de gestão, fiscalização, arrecadação e cobrança. Enfim, falácia. É artificial o déficit da Previdência. Meus cumprimentos. Quem recomendou Vossas Excelências, as duas que falaram até o momento, com certeza eu queria aqui avalizar embaixo. Brilhantes falas, como eu tenho certeza que serão... Rivânia Moura, professora da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. Mais uma vez, parabenizar esse momento do debate, que traz questões aí extremamente importantes, dados relevantes para desvendar o lugar da Previdência Social. E aí citar aqui algumas questões, algumas falas que foram aqui levantadas e depois passar rapidamente para as questões que me foram feitas pelo relator. Nós tivemos aí, recentemente, um grande problema ao passar os recursos da Previdência Social para a Receita, o desmonte da Previdência Social, que tem se dado, né, aí do regime geral, que tem se dado na sua totalidade, e que a reforma seria um coroamento desse processo de desmonte da Previdência. E aí essa questão de passar os recursos da Previdência, juntar com a Receita Federal, também faz parte de um movimento do orçamento mais recente, que tem sido não demonstrar claramente o que é do orçamento da Seguridade Social e o que é do orçamento fiscal. Então, geralmente, se faz essa junção dos dois orçamentos, porque aí também fica mais fácil a movimentação do superávit da própria Seguridade Social.
Então, isso dificulta compreender exatamente que os recursos da Seguridade Social e comprovar que são superavitários. Então, o governo tem feito esse movimento de juntar os orçamentos e aí utiliza o argumento exatamente contrário, que é o argumento de que recursos do orçamento fiscal estão sendo utilizados para pagar o rombo da Previdência Social. Recursos do Tesouro Nacional sendo utilizado para pagar o rombo que se torna insustentável, quando, na verdade, o movimento é o contrário. É o orçamento da Seguridade Social subsidiando o orçamento fiscal, exatamente para cumprir aí, o compromisso com os encargos da dívida pública. Outra questão importante que eu gostaria de enfatizar é que, só para deixar bem claro, que os mesmos argumentos utilizados no início da década de 90, para justificar o déficit, para justificar o desequilíbrio na Previdência, para justificar uma inevitável reforma, volta agora os mesmos argumentos. A reforma de 98, que usou esses mesmos argumentos, tinha uma projeção para 2040, quando daquele debate. Em menos de 20 anos, quer dizer, aquela projeção estava toda errada, porque a gente vê um ajuste que foi feito, uma contra-reforma que foi feita em 98 e que agora vem de forma mais severa, como a proposta era reorganizar o sistema, manter o sistema, tendo em vista o envelhecimento populacional, tendo em vista a relação ativo e inativo, e agora o problema explode de forma mais grave, mais expressiva. Então, isso mostra que realmente estava errada a projeção que foi feita, assim como está errada, certamente, as projeções que têm sido apontadas para justificar a PEC 287. Com relação às perguntas, eu vou... essa questão dos benefícios do regime geral de previdência social... E aí eu trago aqui alguns dados que são do próprio anuário estatístico do INSS, que paga o regime geral da Previdência Social, que me diz que essa Previdência Social ela já foi minimizada. A gente já está trabalhando com um padrão mínimo de previdência, tentando colocar isso num percentual mais baixo, numa linha mais baixa do que o que nós já temos hoje. O anuário estatístico da Previdência Social de 2015... que faz lá a demonstração de tudo que é gasto com a Previdência Social em benefícios, me diz que o valor médio de todos os benefícios, valor médio dos benefícios pagos pelo regime geral de previdência em 2015 foi de R$ 1.159. Com o valor do salário de 2015, nós estamos falando de menos de um salário e meio. De valor médio dos benefícios. O benefício que teve maior valor médio, e isso aí é curioso porque entra agora na reforma, o benefício que teve maior valor médio em 2015 se chama aposentadoria por tempo de contribuição, que teve um valor médio de R$ 1.996,20. Exatamente essa aposentadoria deixa de existir com a proposta da PEC 287. Esse que foi o benefício que teve maior valor, que não chega a R$ 2.000, deixa exatamente de existir. A possibilidade de você se aposentar tendo cumprido o tempo de contribuição, mesmo sem ter o estabelecimento de uma idade mínima. Você tinha a opção de receber menos, mas tinha a opção de se aposentar se tivesse o tempo de contribuição. E isso deixa de existir. Então, nós estamos falando de uma previdência já reduzida. Nós não estamos falando aqui de altas aposentadorias. Estamos falando de um regime geral de previdência que tem exatamente sido direcionado para os trabalhadores pobres que serão atingidos em cheio com essa proposta de mudança na Previdência Social. O segundo benefício que teve maior valor se chama pensão por morte. Não à toa, é o benefício que tem um impacto maior agora com a PEC 287, que é destruído quase na sua totalidade. Teve um valor médio de R$ 1.575. Isso para comprovar que exatamente nós estamos falando de uma previdência que já foi reduzida, que já tem valores reduzidos. 98,2% dos benefícios que são pagos pelo regime geral, 98%, são de, no máximo, 5 salários mínimos. Então, nós estamos falando de uma previdência que já foi, de fato... Aquela falácia dos 10 salários mínimos... reduzida.
Não existe porque, quando o teto das aposentadorias, quando foi criado o teto da aposentadoria, naquele momento teve como referência 10 salários mínimos. Só que isso não estava assegurado que o teto seria de 10 salários mínimos. O teto hoje da Previdência significa 5,9 salários mínimos. Então, menos de 6 salários mínimos. Então, porque isso, o aumento do teto não acompanha o aumento do salário mínimo, porque não teve o salário mínimo como referência. Então, isso fez com que... É porque o teto é atualizado apenas pela inflação. Em 2003, ele foi para R$ 2.400, que era exatamente 10 salários mínimos, e a partir de 2003... ele é atualizado pela inflação, enquanto o salário mínimo teve um aumento ganho real superior de 78%, à inflação. Exatamente. Que representa isso. Mas, com a PEC dos gastos, o salário mínimo também vai ficar congelado por 10 anos. Tende a ficar, né, no valor inferior. Então, isso tem o reflexo, né, dessas medidas que têm sido adotadas. Então, nós estamos falando de um sistema... de até 5 salários mínimos. Até 5 salários mínimos. Então, esse teto de que se gasta até 10 salários mínimos no regime geral, de fato, não existe. Né? 5.531,31 centavos. 31,31. E aí, a outra pergunta é com relação aos trabalhadores rurais. Qual a avaliação sobre a situação dos trabalhadores rurais, se existe a necessidade de mudança e, em caso positivo, que propostas podem ser consideradas razoáveis nesse contexto. Eu peguei aqui a execução orçamentária da Seguridade de 2014, mas a referência a lógica segue sendo a mesma. Na Previdência Urbana, o gasto era de 303,541 bilhões. A arrecadação da Previdência Urbana, 330,833 bilhões. Então, você tinha exatamente aquilo que foi relatado aqui, que era uma diferença aí, cerca de 30 bilhões de reais, né, o que é arrecadado e gasto por ano na Previdência, se você levar em consideração só o sistema urbano. Com relação aos trabalhadores rurais, o gasto com os trabalhadores rurais significou 88,703 bilhões. A arrecadação, 6,670 bilhões, porque a arrecadação se dá sobre a produção, sobre a venda da produção. Né? Então, não é uma contribuição com alíquota individual, como se propõe agora. Se você olhar simplesmente esse dado... A principal fonte de receita da Previdência Rural é o agronegócio. Deveria ser, como tem a emenda constitucional 33 de 2002, que os isenta de contribuir com a Previdência... Exatamente. Exatamente. Então, já vou chegar nesse ponto aí para dizer o seguinte. Se a gente olha... Não, mas eu agradeço a contribuição. Só contribuiu. Se a gente olha separadamente o regime urbano e rural, a gente, de imediato, tende a achar que os rurais são a causa do suposto déficit. Acontece que o sistema ele não é criado de forma separada. É um regime geral que inclui os trabalhadores rurais. Então, não faz sentido deixar a cargo dos trabalhadores rurais a responsabilidade sobre esse déficit. Porque, no conjunto das suas receitas, ele não é deficitária. Porque, no conjunto das receitas da Seguridade Social, ela não é deficitária. E, exatamente, toda a discussão para criar, né, no artigo 195 da Constituição, as receitas da Seguridade Social foi o discurso do equilíbrio da Previdência. Se criou um sistema de seguridade social, mas o que se dava evidência naquela discussão do orçamento era exatamente o equilíbrio na Previdência Social. E esse equilíbrio incluía os trabalhadores rurais. Então, isso aqui é uma forma de... esconder a real situação da Previdência, colocando a responsabilidade nos agricultores rurais, quando, na verdade, o sistema, na sua totalidade, ele é sustentável, né? Ele é equilibrado nas suas contas. Então, desmembrar isso é a forma encontrada para justificar uma parte do déficit. É a forma encontrada para, além de justificar o déficit, colocar a responsabilidade sobre os trabalhadores rurais.
E aí recai sobre eles também a penalidade de ter que voltar a contribuir. E aí é que conecta isso com a história da isenção do agronegócio, que para mim é extremamente injusto, desonesto, para não usar outras palavras, você taxar trabalhador de economia familiar, de agricultura familiar, com um tributo, com uma alíquota individual, quando você sabe que vai ser impossível, né, para os trabalhadores rurais manter uma contribuição individual e deixar isento de qualquer contribuição com a Previdência Social, qualquer, para a Seguridade Social, o agronegócio. Então, é um sistema completamente injusto que poderia ser equilibrado, como eu já disse no início, com a arrecadação, com pensar formas de arrecadação para manter essa sustentabilidade. Por isso que eu disse que essa tem sido uma das questões que mais me provoca indignação com relação à reforma, é esse argumento que recai sobre os trabalhadores rurais e mantém blindado o sistema do agronegócio e da isenção fiscal para o agronegócio. E aí, acho que depois eu repasso também as informações por escrito para constar aí no relatório. Mais uma vez, agradecer a oportunidade de estar aqui, de fazer esse debate, de trazer algumas informações. Estou à disposição também para qualquer esclarecimento ou outros dados que a gente possa, né, socializar. E desejar que a comissão, que a CPI tenha êxito, que a gente consiga barrar esse processo desenfreado, acelerado e desonesto de reforma ou contra-reforma da Previdência. Obrigada. Muito bem, senhora Rivânia Moura, professora da Universidade Estadual